real, sempre também ouvindo opiniões de grandes especialistas. Chegou a hora da gente receber o Max Bon, estrategista da Nomos, na nossa programação. Bem-vindo, Max. Bom dia para você. Olá, Paulo. Olá, Felipe. Sempre um prazer bater um papo com vocês. Bom dia. Obrigada, prazer é sempre nosso. Max, de um tempo para cá, o mercado parece que tirou um pouquinho ali o pé do pessimismo, né? E tira dessa minha fala o contexto da semana passada especificamente, que foi muito pessimista, mas olhando ali o cenário como um todo, mas a gente vê dólar caindo, bolsa subindo, curva em fechamento. O que de fato, na sua visão, está fazendo ali, né, a bolsa subir num ambiente que a gente ainda tem instabilidades, tem notícias negativas, inclusive tem o próprio Banco Central deixando claro até mesmo a possibilidade de subida da Selic? Acho que são dois motivos, Paula. Primeiro é a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, né? A gente está vendo alguns indicadores econômicos mostrando uma desaceleração branda, né? Porque uma desaceleração mais forte poderia sinalizar um risco maior de recessão, mas o PPI, por exemplo, que foi divulgado hoje, mostrou uma desaceleração na atividade, uma inflação em queda, mas de uma maneira mais branda. E o segundo motivo é uma temporada de resultados que está surpreendendo positivamente, principalmente no que se refere a crescimento de lucros. A gente está vendo uma expansão modesta em receita, mas as empresas no geral, né, fazendo um bom dever de casa, sendo mais eficientes, reduzindo despesas e, com isso, expandindo seus lucros. E, no longo prazo, né, as ações seguem o crescimento dos lucros, né, e é isso que a gente está vendo. Por isso que a gente está com um ambiente mais propício a compras de ações, né, um ambiente mais leve, apesar da segunda-feira da semana passada ter sido bem turbulenta. Então, acho que é uma combinação desses dois fatores. Expectativa de queda de juros nos Estados Unidos já em setembro e uma temporada de resultados aqui surpreendendo positivamente. Inclusive, você já até adiantou um pouco da minha próxima pergunta, viu, Marcos, que era entender um pouco como você estava vendo essa temporada de resultados, mas você traz aí, né, inclusive que tem ajudado essa temporada aí mostrando, né, empresas expandindo margem. Quais setores, então, quais empresas que você viu nesse crescimento na margem, que poderia sinalizar, inclusive, oportunidades para os investidores? Olha, o que eu estou vendo é o setor de bancos muito forte, né? A gente pode ver aí o resultado de Itaú, Bradesco melhorando bastante, Banco do Brasil com rentabilidade acima de 21%. Então, acho que um grande destaque tem sido até agora os bancos. Mas se a gente olhar com detalhe para consumo e varejo, a gente está vendo bons resultados, né? Empresas que sofreram nos últimos 2 anos com queda de faturamento, com consumo ainda muito fraco, a gente está vendo que, como eu falei anteriormente, as empresas conseguiram ser mais eficientes, conseguiram reduzir despesas ainda num ambiente de crescimento de receita muito, muito modesto. Tá? Então a gente viu, por exemplo, resultados bons em Centauro, resultado bom em lojas Renner, Vivara, ontem mesmo Track and Field. Então o varejo, apesar da gente não sentir tanto isso, né, consumo forte, tem mostrado bons resultados. Então destaco aí o setor de bancos e varejo. E construção civil também muito forte, principalmente aquelas ligadas à Minha Casa Minha Vida, né, que mostraram bons resultados. Cury, Direcional, Plano e Plano também estão sendo destaques nessa temporada de resultados. Ô Max, bom dia para você, prazer conversar contigo de novo. Eu queria entender um pouco mais, porque você citou 2 setores aí que eles são muito sensíveis ao ciclo doméstico, né? Principalmente taxa de juros, que é varejo e construção civil. Se a gente for olhar especificamente para juro, né? Tá fechando a curva ali, mas a gente ainda tem um juro bastante elevado, ainda tem um juro bastante alto. O que explica esse otimismo pode ser crescimento econômico, melhora nos números, igual a gente viu, de serviços, de varejo, crescimento do PIB, enfim, tudo que é fora de juro pode estar sustentando essa melhora no ambiente para as companhias, além, é claro, da lição de casa que elas têm mostrado na temporada de balanço?
Pode, Felipe. Acho que é exatamente isso que você falou. Eu acho que você está vendo, a gente está vendo, né, indicadores de atividade mais fortes, PIB, uma inflação, de certa forma, ainda ali próximo da meta, né, 4,5% em 12 meses, e setores que fizeram um ótimo trabalho nos últimos 2 anos, né? O ano passado foi difícil, o ano retrasado foi difícil, e a gente está vendo que essas empresas estão colhendo os frutos de um bom trabalho. Então é um ambiente macro mais favorável com um micro que também tá surtindo efeitos positivos em resultado. Então, quando a gente, apesar dos juros ainda estarem elevados, né, a gente acredita que com a queda dos juros nos Estados Unidos, a gente pode ver também um fechamento mais forte de curva aqui, é claro, a depender de risco fiscal, de ambiente político, né? Isso sempre também mexe muito com a curva futura de juros. Mas se a gente tiver um ambiente de juros longos, abaixo de 11% nos próximos meses, a gente pode ver, sim, setores cíclicos domésticos, as ações desses setores se beneficiando e mostrando valorização expressiva. Tá? Então, eu acho que a gente está na iminência de um movimento positivo para a Bolsa, com essa combinação, né, de juros longos, juros nos Estados Unidos fechando, um fluxo voltando para mercados emergentes, e aqui, se o ambiente político estiver mais tranquilo, né, com menos risco fiscal, a gente pode sim ver juros para baixo, isso vai ter um efeito muito positivo em Bolsa. Ô Max, a gente conversa bastante sobre o cenário de petróleo, principalmente as empresas, né, ligadas ao cenário do petróleo, e existia até mesmo um certo pessimismo, né, por conta do preço caindo, né, toda aquela tensão em relação à demanda, como que estaria a produção, até mesmo as questões mais internas, como liberações por parte do IBAMA estavam sendo colocadas na conta para trazer um certo peso. E agora parece que a gente tem, né, uma melhora no ambiente para as empresas, por mais que seja num cenário conflituoso lá no Oriente Médio. Esse cenário mais macro, né, de conflito, de iminente conflito ou de possibilidade de explodir o preço do petróleo por causa disso, tende a trazer um ambiente mais favorável aí para as companhias, em detrimento até mesmo desse cenário mais doméstico, um pouco mais complicado para as empresas, até mesmo a Petrobras que deu prejuízo, outras empresas que tiveram algum tipo de problema em relação a resultado por conta do cenário mais doméstico. Esse cenário mais macro pode trazer um ambiente mais favorável para elas, Max? Pode sim, Felipe. Eu, pessoalmente, acredito que a gente deve ver petróleo acima de $80, tá? Pela relação oferta e demanda mesmo, né? A gente está vendo uma demanda ainda muito pujante por petróleo, uma oferta restrita, dado os baixos investimentos que foram feitos em abertura de novos campos de petróleo nos últimos 2, 3 anos. Então, assim, além disso, você tem ali a questão geopolítica, principalmente no Oriente Médio, que pode dar um overshooting aí no petróleo. E isso, sem dúvida, é muito positivo para empresas como Prio, 3R Petroleum, Petrobras, Recôncavo. Por quê? Porque essas empresas têm um custo de extração baixo, né? Você vê, por exemplo, uma Prio mostrou agora nos resultados do segundo trimestre um custo de extração, lifting cost, de $7, $8. Então você imagina ela vender a 80, 85, que seja o petróleo Brent, e com um custo de extração de $7, $8. Empresa como 3R Petróleo tem um lifting cost de $15 a $20. A Petrobras, por exemplo, o pré-sal, tem um lifting cost de também abaixo de $10. Então, essas empresas com o petróleo acima de $80, elas geram muito caixa, e sem dúvida isso vai gerar bons resultados no terceiro trimestre, no quarto trimestre. Então, eu acho que esse petróleo vai ficar aí acima de $80 e podendo até, infelizmente, com o agravamento da crise ali no Oriente Médio, podendo até alçar voos até maiores, mas acho que se mantiver nesse nível entre $80 e $90, isso é muito positivo para as empresas brasileiras do setor. Ô Max, chega a 100, eu estava até conversando com o André Machado há pouco, né? Ele falou, olha, se
explodir, se tiver um conflito, passa do 100. Talvez não seja o cenário base, você falou chegar nos 90 ali, mas é um receio que talvez chegue nesse valor aí? Porque tem o lado positivo para as empresas do setor de petróleo, mas tem o lado negativo que bate a inflação, né? Então, se o petróleo bater, por exemplo, em $100, com o agravamento do conflito no Oriente Médio, a gente pode ver o quê? Gasolina mais cara, todos os derivados de petróleo mais caros, e isso vai ter um impacto em inflação global, o que não é bom, porque a gente está num momento de redução de juros, né? Isso pode, de certa forma, amedrontar os bancos centrais, tanto o europeu quanto o americano, no sentido de ser mais precavido no corte de juros. Então, assim, o ideal, Felipe, é o que o petróleo fique nesses $80, $90. Qualquer spike, né, que a gente chama, qualquer alta muito brusca, isso tem consequências negativas, né, em termos de inflação, política monetária e tal. Então, a gente espera que isso não aconteça. A gente espera que esse petróleo fique aí nesses patamares entre $80 e $90, que eu acho que é um patamar que é bom para vários agentes, né, da economia, né? Então, espero que isso aconteça, espero que também o conflito não se agrave e que a gente tenha paz lá no Oriente Médio. Muito bom. Ô Max, obrigado, viu, por estar aqui com a gente, sempre muito bom poder conversar contigo, bater esse papo. Volte sempre, uma ótima terça para você. Obrigado, Felipe, obrigado, Paula, conte comigo sempre, um abraço, tchau, tchau. Abraço. Falei aqui com o Max Bon, ele que é estrategista da Nomos. 11h57.